Bom dia, pessoal, tudo bem? Tentei fazer uma live, só que infelizmente a internet não suporta a live, ela fica caindo todo tempo, então a gente vai ter que fazer o vídeo gravado. Não era bem o que eu queria, mas infelizmente é a forma que a gente vai ter nesse momento, tentando sempre ver se há a possibilidade de na próxima semana a gente fazer isso de forma ao vivo, para que a gente possa ter uma interação maior, tá certo? O que vai ser nosso primeiro vídeo? Além de trabalharmos um pouquinho a ideia do que é ciência, também trabalhando a ideia referente à pandemia, logo no início, mas o nosso foco principal vai ser sempre os conteúdos que foram dados anteriormente à pandemia em sala de aula, que é a parte de método científico e a parte de evolução dos modelos atômicos, sempre com um foco maior na parte de configuração eletrônica dos átomos, que está diretamente ligado às partes que formam um átomo e às partículas que formam esses átomos, certo? Então, o foco maior da nossa aula vai ser exatamente isso, sempre com o objetivo de fazer com que você entenda da forma mais simples. Tenho dúvidas? Acesso o WhatsApp, envio o professor, estou com dúvida nessa parte da aula, ou por as nossas salas de aula no Google Classroom, que vocês vão ter acesso. Um outro ponto importante vão ser as resoluções de exercícios que vão ser repassadas para vocês de acordo com cada aula dada. Essas aulas, a partir do momento que são repassadas, serão associadas a ele um tipo de exercício, ou de revisão, ou o livro associado, ou o exercício associado ao seu livro, certo? Vocês não precisarão, de certo modo, devolver isso, porque todos os exercícios vão ser online, tá certo? A gente vai usar algumas plataformas. Já de antemão, adianto que provavelmente na próxima semana a gente tem a utilização de um novo sistema. Esse sistema vai trabalhar aulas ao vivo, só que a gente em rede. Vocês vão estar acessando por um aplicativo e eu vou estar visualizando todos vocês no momento em que a gente esteja dando a aula. Isso vai facilitar bastante as nossas aulas, fazendo com que a gente tenha uma interação maior, que é o ponto fundamental, é tentar fazer com que a gente consiga interagir. Se a gente não conseguir interagir, se a gente não conseguir saber quais são as suas dúvidas, infelizmente as aulas da gente não vão ter resultados. Então essa interação, infelizmente, por um vídeo gravado, ela não tem tanta interação como se fosse ao vivo, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. Então, a princípio, a gente vai trabalhar a ideia do que é química, certo? É óbvio que a gente precisa trabalhar essa ideia, porque é o que a gente vai trabalhar inicialmente. A química, nesse caso, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar experimentalmente a ciência e toda a estrutura da matéria. Isso quer dizer, como assim a estrutura da matéria? A gente vai trabalhar em química desde a formação da matéria, certo? Do que forma a matéria até a sua total formação. Isso quer dizer, quando a gente fala em química, a gente fala num contexto geral, a gente estuda tudo que pode ser formado e tudo que pode ser considerado matéria. Em alguns modos, em alguns pontos, a gente pode trabalhar até aquilo que não é matéria quando a gente trabalha o conceito de energia. E aí eu volto a uns conceitos que a gente usou logo no início das nossas aulas. Matéria, energia. Matéria, energia. Matéria possui volume e massa. Energia, por não ter volume e massa, não pode ser matéria. Então a gente precisa ter foco principalmente nessa diferenciação. O que é matéria, o que é energia. O que é matéria, o que é energia. Se a gente for trabalhar conceitualmente energia, a gente não vai ter um conceito pronto. A gente não vai ter uma ideia conceitual. A gente pode trabalhar a ideia de que a energia faz com que haja transformação da matéria. Isso quer dizer, a energia só volta ou só está presente quando ela está atuando sobre a matéria, transformando essa matéria. Então a gente precisa ter esse entendimento, ok? A gente ainda pode trabalhar um conceito interessante de matéria, que é como a gente subdivide essa matéria. Essa matéria ela pode ser, resumidamente, dividida em partes. Como assim em partes? Se matéria é tudo que existe, então, essa canetinha é matéria, essa banca que está aqui em cima é matéria,
parede que está aqui é matéria. Mas a gente pode fazer com que isso aí seja limitado. Vamos usar o exemplo da floresta. Eu tenho uma floresta que vai ser considerada matéria. Se eu tiro uma árvore dessa matéria, se eu tiro uma árvore dessa floresta, eu estou resumindo aquele conceito de floresta a uma árvore. E aí eu uso conceitualmente a ideia de que aquilo vai ser um corpo. Então, uma parte limitante da matéria passa a ser conceituada como corpo. E quando eu pego aquele corpo e crio a partir dele algo que me serve, como por exemplo, uma mesa, uma cadeira com aquela árvore, eu estou fazendo um objeto. Então a gente vai dividir o conceito de matéria em matéria, tudo, corpo, limite, dividindo-se a matéria em pequenos espaços, em pequenas coisas, objeto, aquilo que eu transformei o corpo em algo que me serve. Certo? Então é de fundamental importância que você tenha esse entendimento. Matéria, tudo que tem massa e volume. Energia não se conceitua, porque a energia apenas atua transformando a matéria. Então, se você for buscar conceitos sobre energia, alguns vão dizer que ela é aquilo que faz com que a matéria seja transformada. Depois a gente vai dividir matéria. Matéria vai ser corpo e objeto. Matéria, tudo, corpo, limite, objeto, algo utilizado. Precisamos ter isso em mente, ok? A partir desses conceitos, podemos entender o conceito de química. Estuda tudo. Por isso que ele diz, química é a ciência experimental que estuda a estrutura, composição e transformação da matéria. Isso quer dizer que ela estuda tudo. Mas para estudar química ou qualquer coisa, precisamos ter métodos. Precisamos métodos que facilitem esses estudos. E esses métodos vão estar divididos em etapas. Nós vamos ter como etapas as observações. Depois nós vamos ter a parte experimental. Nós vamos ter as leis que vão ser criadas a partir desses experimentos. Nós vamos ter as hipóteses que podem ser questionadas. E nós vamos criar as teorias e os modelos. Não há como criar métodos científicos sem obedecer essa sequência. Então, a princípio, quando estudamos algo, aquele algo passou por todas essas etapas. Ela primeiro foi observada, e em cima dessas observações foi criado experimentos que comprovassem aquelas observações que a gente realizou. Depois dos experimentos, a gente criou leis que comprovassem, de certo modo, que aqueles experimentos que foram realizados estavam certos. E aí a gente vai criar hipóteses. Essas hipóteses podem ser modificadas a partir de novos experimentos, de um aperfeiçoamento do conceito. A gente pode aperfeiçoar o conceito e modificar essas hipóteses. E aí, depois de termos certeza sobre aquilo que a gente está falando, a gente vai criar as teorias e os modelos. Falei muitas vezes na sala que hoje, para a comunidade científica, para ter efetivação em um conceito científico, a gente precisa modelar esse conceito. A gente precisa determinar modelos conceituais. Sem um modelo, é muito difícil que a sociedade científica aceite o seu conceito, as suas teorias. Então, é pontualmente importante que se lembre que todas as vezes que eu crio uma teoria, obviamente eu tenho que criar um modelo que explique essas teorias, certo? E aí a gente vem para o conceito mais importante da aula de hoje, que é o entendimento sobre o que é ciência. Então, ciência é um conjunto de atividades que visa observar, experimentar, explicar e relacionar os fenômenos da natureza, criando leis, teorias, modelos cada vez mais gerais, que nos permitam prever e controlar os fenômenos futuros. E aí a gente bate de frente com uma ideia muito importante. Prever, controlar fenômenos. Como é que a gente pode prever e controlar fenômenos? A gente não pode prever e controlar fenômenos, ou a gente pode prever e controlar fenômenos? Depende de alguns fatores. A ciência hoje tenta fazer isso.
porém acho muito difícil dela conseguir no momento, pois as evoluções científicas elas estão diretamente ligadas a uma evolução tecnológica. Se a gente tem uma evolução tecnológica, a gente consegue de certo modo. Isso vai de encontro a preceitos religiosos, que a gente não vai entrar no mérito agora, que é a ideia de querer ser Deus. Então, nesse caso, quando a ciência diz que ao criar leis, teorias e modelos, ela tem a permissão de prever e controlar fenômenos da natureza, ela está sendo, aqui, de certo modo, ela está criando, de certo modo, uma ideia de que eu posso controlar a natureza. E será que eu posso controlar a natureza? E aí vem algo que a gente vai discutir nos nossos debates. Até que ponto eu posso controlar fenômenos da natureza? Até que ponto eu posso controlar uma chuva? Eu posso controlar uma tempestade, um tornado? Então hoje a gente trabalha com a ideia de que a gente pode prever. Não com tanta exatidão, mas a gente pode prever de certo modo. Mas será que a gente tem capacidade hoje de controlar? Fica a questão. Mas a ciência trabalha exatamente com essa ideia de conseguir fazer com que a prevenção nos permita que menos problemas naturais ocorram. E aí vem exatamente o que a gente precisa estudar. De que forma a ciência pode prever e controlar esses fenômenos da natureza? Ela só pode fazer isso quando ela junta um conjunto de atividades que faz com que ela observe, experimente, crie leis, crie hipóteses, teorias e modelos. Certo? Mas a gente tem algo que é de fundamental importância nessa evolução científica, que está relacionada à tecnologia. É a ciência aplicada. Isso quer dizer, a ciência associada à tecnologia nos traz muitos benefícios. A ciência não seria a ciência que a gente tem hoje se não fosse a evolução tecnológica. O que está me permitindo chegar à casa de vocês hoje é exatamente essa tecnologia, essa evolução tecnológica. Então essa evolução tecnológica nos permite com que a gente tenha uma evolução científica. É um conjunto, é um grupo, é algo que interage e que nos facilita bastante a vida. A partir daí, a gente começa a ter conceitos mais específicos, que é o nosso foco hoje. A ideia é que a gente consiga reativar conceitos que a gente viu durante as nossas aulas. E um dos conceitos que a gente viu foi exatamente a estrutura da matéria. Então, a matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas, que são chamadas de átomos. A gente começou a ver um pouquinho a parte atômica, a partir das evoluções atômicas. A gente começou a ver qual a importância do átomo na nossa vida. A gente começou a ver que o átomo é aquilo que forma a matéria. Isso quer dizer, um conjunto de átomos formam moléculas que formam a matéria. Então é muito importante que você tenha em mente esse conceito. A matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas, chamadas de átomos. E aí, como é que a gente vai conceituar átomos? Átomo é a menor porção da matéria. Então, segundo a teoria de Demócrito, por exemplo, quando ele criou sua teoria, aí vou voltar lá atrás, 480 anos antes de Cristo, ele disse, quando eu subdivido e vou dividindo a matéria, até ela chegar na menor porção possível, que seja considerado aquilo que era maior, eu vou ter exatamente a menor partícula da matéria. E aí eu vou chamar isso de átomo. Então, o átomo é a menor partícula da matéria. Essa menor partícula, quando se junta a outros átomos, formam as moléculas. E essas moléculas, por si só, formam a matéria. Então, a gente precisa entender essa interação. Então, só para a gente recapitular um pouquinho
Só para a gente voltar um pouquinho nos conceitos que a gente viu. Nós vimos primeiro que química é a ciência experimental. Isso quer dizer, é aquilo que estuda experimentalmente qualquer coisa. Nós vimos também que ela estuda de forma aprofundada a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, quando eu falo em química, eu falo num estudo da matéria como um todo. Ok? A partir daí, a gente vai para os métodos que eu posso utilizar para estudar a química. Não só a química, como qualquer ciência. E aí a gente viu que essas etapas, que esses métodos, eles vão ser divididos em 5 grandes grupos. Primeiro eu observo, depois eu experimento, depois eu crio leis a partir desses experimentos. Eu vou criar hipóteses, essas hipóteses elas podem ser alteradas de acordo com novos experimentos realizados, e daí eu vou criar as minhas teorias e os meus modelos. Em cima desses métodos, criou-se o conceito de ciência, que é um conjunto de atividades que visa observar, experimentar, explicar e relacionar os fenômenos da natureza. Isso quer dizer, tudo está diretamente ligado a fenômenos. Tudo está diretamente ligado a explicar e tentar controlar esses fenômenos da natureza. De novo, aquela ideia de que a ciência quer ser Deus. Podemos discutir isso depois. Esse conceito de observar, de experimentar, de explicar e depois relacionar com esses fenômenos da natureza faz com que a gente tenha a capacidade de criar leis, teorias e modelos que vão ser exatamente aquilo que vocês têm no livro de vocês. O que vocês têm no livro de vocês são as leis, as teorias e os modelos. Essas leis, essas teorias e esses modelos são exatamente aquilo que a gente precisa compreender para que a gente consiga compreender o que é ciência. Só que, para que a gente consiga compreender a ciência como um todo, a gente depende de uma outra coisa, que é a tecnologia. Sem a tecnologia, não teríamos a ciência no ponto em que está hoje. Mas mesmo com toda a evolução científica, mesmo com toda a evolução tecnológica, estamos passando por um momento extremamente difícil e por isso exatamente que eu estou aqui dando aula pelo celular, dando aula à distância, fazendo com que vocês tenham essa interação longe de mim, que é extremamente difícil, mas vamos para frente, ok? Então, mesmo com a evolução científica, mesmo com toda a evolução da tecnologia, a gente ainda passa por esses percalços que são pandemias, problemas com tufões, com chuvas e outros fenômenos da natureza que, infelizmente, a gente tem a possibilidade de prever, mas ainda não temos capacidade de controlar. Podemos um dia controlá-los? Quem sabe? A ciência ainda não tem essa resposta. Para alguns tem, para outros não. E aí, vamos lá. Estrutura da matéria. Vimos que a matéria é formada por moléculas, que são formadas por átomos. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem um modelo atômico, um átomo, com o seu núcleo, sua eletrosfera e seus eletrozinhos se movimentando ao redor deste núcleo. E aqui a gente tem uma molécula, que é o agrupamento desses átomos. Quando os átomos se unem, eles criam moléculas. Então, teoricamente, a matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por átomos. Aqui a gente vai ter alguns elementos químicos, alguns átomos e algumas moléculas. Alguns que a gente viu nas nossas aulas, certo? Aqui a gente tem o nome dos elementos químicos que a gente está visualizando. Eu acho que está muito claro.
mas, de novo, a tecnologia nos dá essas rasteiras às vezes. Então aqui eu tenho o nome dos elementos, eu tenho o ferro, tenho o cálcio, tenho a prata e tenho o oxigênio. Aqui eu tenho os símbolos desses elementos, Fe, ferro, Ca, cálcio, Ag, não sei se pode questionar, mas prata, o símbolo é Ag, a gente também já tinha discutido sobre isso em sala de aula, que os elementos, os símbolos dos elementos são dados a partir de seus nomes originais, que muitas das vezes são em grego. E o oxigênio, que tem como símbolo o O. E aí a gente tem as naturezas desses elementos, quer dizer, o que é que eles podem formar quando se agrupam com com outros átomos. A gente tem aqui o óxido de ferro, a gente tem o carbonato de cálcio, a gente tem a prata pura e a gente tem o gás oxigênio, que já passam a ser moléculas. Então aqui eu tenho os átomos e aqui eu tenho as moléculas. Quando esses átomos interagem uns com os outros, eles formam moléculas e a partir dessas moléculas a gente vai ter a matéria. Mais à frente a gente vai trabalhar a ideia dos fenômenos físicos, que a gente trabalhou. Fenômeno físico, fenômeno químico. Muito importante que a gente tenha a capacidade de diferenciar o que são esses fenômenos. O que vai ser um fenômeno químico? O que vai ser um fenômeno físico? Como diferenciá-los? É bem básico, é bem simples, é muito simples de fazer essa diferença entre um e outro, certo? Então, vamos começar com a ideia do que é um fenômeno físico. Um fenômeno físico está diretamente ligado aos estados físicos da matéria. Por que aos estados físicos da matéria? Porque, por exemplo, a água pode ser sólida, líquida e gasosa, mas ela continua sendo água. Então, todas as vezes que eu apenas altero o estado físico da matéria, quando eu não faço com que essa matéria se transforme no seu íntimo, ela deixe de ser inicialmente aquilo que ela era, ela passa a ser um fenômeno físico. Então, isso quer dizer, a água ela pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode ser gasosa. Dentro desse ponto de vista, a gente vai observar alguns fatores importantes. Quando essas matérias se convertem em estados físicos diferentes, a gente também tem alguns conceitos que a gente precisa entender. Quando a água passa de sólida para líquida, nós vamos chamar isso aqui de fusão. Então, todas as vezes que a água deixa de ser sólida e passa a ser líquida, a gente vai ter uma fusão. Quando a água passa a ser, ela passa de líquida para gasosa, nós vamos ter